Você já percebeu que tolera comportamentos que destroem sua paz? Que deixa pessoas atravessarem limites que você jurou nunca permitir? Que engole desrespeito porque não quer conflito, e então passa noites ruminando sobre como deveria ter reagido? Aqui está o que é mais frustrante. Enquanto você tolera esses hábitos tóxicos por medo de parecer difícil, outras pessoas estabelecem limites firmes e são respeitadas por isso. Você vê gente cortando relações sem culpa, dizendo não sem justificar, saindo de ambientes que drenam energia. E você fica se perguntando, como elas conseguem? Hoje eu vou mostrar 9 hábitos tóxicos que você nunca mais vai tolerar depois de entender os princípios estoicos por trás de cada um. Não é sobre virar uma pessoa fria ou insensível. É sobre reconhecer padrões que drenam sua energia, sua paz e sua dignidade, e entender por que pessoas fortes simplesmente não permitem isso. Muitas pessoas que aplicam esses limites relatam uma transformação brutal nas relações ao redor, como se tivessem removido um peso invisível que as mantinha presas a dinâmicas destrutivas. A maioria nunca vai fazer isso, porque elas confundem tolerar desrespeito com ser uma boa pessoa, quando na verdade estão apenas ensinando os outros a tratá-las mal. Pensa na última vez que você tolerou algo que te incomodou profundamente. Talvez foi alguém te interrompendo constantemente, alguém fazendo piadas às suas custas, alguém te criticando publicamente, alguém ignorando seus limites. E você engoliu. Você sorriu. Você deixou passar. Porque não queria criar problema. Porque não queria ser dramático. Porque não queria perder a pessoa. E então passou horas, talvez dias, ruminando sobre aquilo, ensaiando mentalmente o que deveria ter dito, conversando com amigos sobre como foi desrespeitoso, sentindo raiva de si mesmo por não ter se posicionado, criando versões alternativas na cabeça onde você respondeu perfeitamente, imaginando confrontos que nunca vão acontecer, perdendo sono reconstruindo a situação. E pior, aquela pessoa provavelmente fez a mesma coisa de novo na próxima oportunidade, porque você ensinou que aquilo é aceitável. Você comunicou silenciosamente que pode atravessar aquele limite sem consequências. Você demonstrou que sua paz mental vale menos que evitar 5 segundos de desconforto ao se posicionar. E aqui está a verdade brutal que ninguém te conta. Toda vez que você tolera um comportamento tóxico, você está treinando a pessoa a repetir aquilo. Você está comunicando silenciosamente que aquilo está dentro dos limites aceitáveis. Você está estabelecendo um padrão de relacionamento onde seu conforto, sua paz e sua dignidade têm menos valor que evitar conflito temporário. Pensa nisso de forma concreta. Se você deixa alguém te interromper 10 vezes sem consequência, você ensinou que interromper você é permitido. Se você ri de piadas que te machucam 20 vezes, você ensinou que usar você como alvo de humor é aceitável. Se você aceita promessas quebradas repetidamente, você ensinou que palavra dada para você não precisa ser honrada. Cada tolerância é uma aula que você está dando sobre como te tratar. E a maioria vive ensinando as pessoas ao redor a tratá-las com desrespeito. E então reclama que ninguém as valoriza. Mas valorização não vem de fora espontaneamente. Vem de você estabelecer padrões claros do que é aceitável e mantê-los consistentemente. Quando você não tem padrões, você aceita qualquer coisa. E quando você aceita qualquer coisa, as pessoas te dão exatamente isso. Qualquer coisa. Marco Aurélio governava o maior império do mundo enfrentando guerras, traições e pragas. Como ele mantinha a mente clara no caos? Ele tinha um sistema. Todas as noites escrevia e refletia. Todas as manhãs se preparava mentalmente. Não era improviso, era arquitetura mental deliberada. Por isso existe um curso estruturado com mais de 20 módulos ensinando controle emocional, resiliência mental e disciplina diária. Você vai ter acesso a um desafio de 45 dias, áudios guiados e todos os ensinamentos aplicados à sua vida real. Mais de 2.000 pessoas já estão nessa jornada. Para conhecer, clique no link na descrição e acesse o site. Mas antes, vamos ao primeiro hábito tóxico que você nunca mais vai tolerar. Primeiro hábito tóxico: interrupções constantes. Aqui está algo que a maioria tolera sem perceber o dano: ser interrompido constantemente. Você está falando e alguém simplesmente começa a falar por cima.
Você está explicando algo e a pessoa corta para contar a história dela. Você está expressando emoção e alguém muda de assunto completamente. E o que você faz? Você para de falar. Você deixa a pessoa continuar. Você engole a frustração. Porque não quer ser dramático. Porque acha que não é grande coisa. Porque a pessoa provavelmente nem percebeu. E então aquilo se torna padrão. E você se torna alguém cuja voz não importa naquela dinâmica. Os estoicos entendiam algo profundo sobre comunicação. Epicteto ensinava que seu discurso merece o mesmo respeito que você dá ao discurso alheio. Quando você permite interrupções constantes, você não está apenas sendo educado. Você está permitindo que desrespeitem sua presença. Você está ensinando que sua voz tem menos valor que a voz de quem interrompe. E tem algo ainda mais profundo aqui. Interrupções constantes não são apenas sobre falta de educação. São sobre poder. Quem interrompe está dizendo: o que eu tenho a dizer é mais importante que o que você está dizendo. Meu tempo é mais valioso que o seu. Minha urgência supera sua necessidade de ser ouvido. E quando você aceita isso repetidamente, você está aceitando posição inferior naquela dinâmica de poder. Pensa em reuniões onde você é constantemente interrompido. Não é acidente. Não é falta de atenção. É hierarquia não dita sendo estabelecida. Pessoas cujas vozes importam terminam suas frases. Pessoas cujas vozes não importam são cortadas no meio. E cada vez que você permite ser cortado sem consequência, você está cimentando seu lugar nessa hierarquia. A maioria tolera interrupções por anos. Elas param no meio da frase quando alguém começa a falar por cima. Elas deixam histórias pela metade porque alguém mudou de assunto para falar de si mesmo. Elas nunca terminam pensamentos porque sempre são cortadas antes da conclusão. E então internalizam algo devastador. Que o que elas têm a dizer não é importante. Que sua voz não tem peso. Que devem sempre ceder espaço para vozes mais altas, mais insistentes, mais confiantes. Pessoas que não toleram isso fazem diferente. Quando são interrompidas, elas pausam, olham para a pessoa e dizem calmamente: deixa eu terminar. Não com raiva. Não com agressividade. Mas com firmeza absoluta. E então continuam exatamente de onde pararam. E a pessoa aprende rapidamente que interromper não funciona. Conheci alguém que trabalhava em uma equipe onde era constantemente interrompido em reuniões. Ele tinha ideias valiosas, mas nunca conseguia expressá-las completamente porque alguém sempre cortava. Ele tolerava isso achando que eventualmente as pessoas perceberiam, mas não percebiam. O padrão só se aprofundava. Até que ele aplicou algo simples, mas poderoso. Na próxima vez que foi interrompido, ele parou completamente de falar, esperou a pessoa terminar e então disse: como eu estava dizendo antes de ser interrompido. E continuou exatamente do ponto onde tinha parado. A sala inteira sentiu desconforto. E ninguém o interrompeu pelo resto da reunião. Nas reuniões seguintes, ele manteve o padrão. Toda interrupção era seguida de: deixa eu terminar, ou, como eu estava dizendo. Em 3 semanas, as interrupções pararam completamente. Não porque as pessoas mudaram magicamente, porque ele estabeleceu um limite claro e manteve. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo. Não para mim, para a sabedoria. Faça um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou, pode retirar o like. Mas comece agora com uma atitude de quem valoriza conhecimento real. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários: de que cidade você está assistindo? É incrível ver até onde isso está alcançando. Agora vamos mais fundo. Segundo hábito tóxico, desrespeito disfarçado de piada. Aqui está outro padrão que a maioria tolera: ser o alvo constante de piadas que machucam. Alguém faz comentários sobre sua aparência, seu trabalho, suas escolhas, suas inseguranças, sempre seguido de "é só uma piada" ou "você não aguenta brincadeira". E o que você faz? Você ri junto. Você finge que não doeu. Você engole o desconforto porque não quer ser visto como sem senso de humor. E aquela pessoa continua fazendo as mesmas piadas. E você continua fingindo que está tudo bem enquanto por dentro se sente diminuído. Sêneca escrevia sobre dignidade pessoal.
sobre como permitir que façam de você objeto de ridículo é abdicar do respeito próprio. E quando você tolera piadas que machucam repetidamente, você não está sendo legal. Você não está sendo descontraído. Você está ensinando que sua dignidade é negociável por risadas alheias. E aqui está algo que a maioria não percebe. Existe diferença brutal entre humor que conecta e humor que diminui. Humor saudável é quando todos riem juntos, incluindo quem é alvo, porque a piada vem de afeto e todos entendem que é brincadeira leve sem intenção de ferir. Humor tóxico é quando só quem faz a piada ri de verdade. E quem é alvo está fingindo achar engraçado, enquanto por dentro se sente diminuído, exposto, humilhado. E tem um teste simples para identificar qual é qual. Se você não pudesse fazer a mesma piada sobre a pessoa que fez a piada sobre você, sem criar conflito, então não era humor bidirecional. Era ataque unilateral disfarçado de brincadeira. Porque o humor real permite reversão. Se a pessoa pode te zoar, mas você não pode zoar ela de volta, o que vocês têm não é brincadeira. É hierarquia disfarçada de intimidade. A maioria tolera isso porque foi ensinada que reclamar de piadas é ser fraco. Que se você não aguenta a zoação, você é sensível demais. Que o problema é você não ter senso de humor. Mas aqui está a verdade. Pedir respeito básico não é falta de humor. É ter dignidade. E dignidade nunca deveria ser negociada por aceitação social. E tem algo ainda mais insidioso aqui. Quando você tolera ser diminuído através de humor repetidamente, você começa a internalizar aquelas mensagens. Se te chamam de burro em piadas constantes, você começa a questionar sua inteligência. Se fazem piadas sobre sua aparência, você desenvolve inseguranças. Se zombam de seus sonhos, você começa a duvidar deles. Porque nosso cérebro não diferencia bem entre piada e verdade quando a repetição é constante. Gostou dessa revelação? Me conta aqui nos comentários o que você achou. Pessoas que não toleram isso fazem algo simples, mas efetivo. Quando alguém faz uma piada que cruza a linha, elas não riem. Elas olham seriamente e dizem, não foi engraçado. Ou, eu não gostei disso. Sem sorrir. Sem suavizar. E o silêncio constrangedor que segue ensina mais que qualquer discussão longa. E aqui está o que acontece quando você para de tolerar. Pessoas que realmente te respeitam vão parar imediatamente e pedir desculpas. Pessoas que não te respeitam vão te chamar de sensível. E nisso, você descobre quem vale a pena manter na sua vida. Porque quem te respeita ajusta comportamento quando você expressa desconforto. Quem não respeita tenta te convencer que o problema é você. Terceiro hábito tóxico. Promessas quebradas recorrentes. Aqui está um padrão tóxico que corrói confiança silenciosamente. Pessoas que constantemente prometem e não cumprem. Elas dizem que vão te ligar e não ligam. Prometem ajuda e desaparecem. Marcam compromissos e cancelam em cima da hora. E sempre têm desculpas perfeitamente razoáveis. A maioria tolera isso indefinidamente. Porque cada vez isolada parece justificável. Surgiu algo inesperado. Ficou complicado. Não deu tempo. E você entende. E dá mais uma chance. E mais uma. E mais uma. Até perceber que passou anos esperando alguém se tornar confiável quando o padrão sempre mostrou o contrário. Marco Aurélio escrevia sobre ações revelarem caráter, não palavras. Quando alguém repetidamente promete e não cumpre, o caráter já foi revelado. Não através do que dizem, porque palavras são fáceis. Através do que fazem, porque ações mostram prioridades reais. E tolerar isso é escolher acreditar em palavras bonitas enquanto ignora evidências concretas e consistentes. E aqui está o padrão que a maioria cai. Elas perdoam a primeira promessa quebrada porque a desculpa faz sentido. Perdoam a segunda porque não querem ser rancorosas. Perdoam a terceira porque a pessoa pareceu genuinamente arrependida dessa vez. E então percebem que passaram 2 anos esperando alguém se tornar confiável, quando o padrão de 2 anos inteiros demonstrou exatamente o oposto. Tem algo brutal sobre promessas quebradas recorrentes. Elas te mantêm em estado de esperança perpétua. Você nunca pode planejar completamente porque não sabe se a pessoa vai aparecer dessa vez. Você não pode contar verdadeiramente porque todas as vezes anteriores desmoronaram.
Mas você também não consegue desistir completamente porque sempre existe aquela possibilidade de que dessa vez seja diferente. E você vive preso nesse limbo emocional exaustivo. E cada promessa quebrada tem custo. Não apenas o custo óbvio de planos desfeitos ou compromissos não cumpridos, mas o custo invisível de confiança corroída, de esperança desperdiçada, de energia emocional gasta gerenciando decepção recorrente. E quando você soma esses custos ao longo de meses ou anos, o preço de tolerar não confiabilidade crônica é devastador. Quantas vezes esta semana você reagiu no impulso e se arrependeu? Quantas vezes sentiu ansiedade sem controlar? Se você hesitou em responder, você já sabe a verdade. O problema não é falta de conhecimento, é falta de prática estruturada. Marco Aurélio praticava diariamente, tinha exercícios mentais específicos, um sistema completo. Por isso existe um curso com mais de 20 módulos, um desafio de 45 dias, áudios de reprogramação mental e todo o conhecimento estoico traduzido para a aplicação real. Isso já mudou mais de 2.000 vidas. Clique no link na descrição. Mas guarde isso. Você entra depois de assistir até o final. Pessoas que não toleram isso aplicam regras simples. 3 promessas quebradas sem justificativa excepcional. E elas param de esperar qualquer coisa daquela pessoa. Não com raiva. Não com ressentimento. Mas com aceitação clara de que aquela pessoa demonstrou através de padrão consistente que não é confiável. E então ajustam expectativas de acordo. E aqui está a libertação nisso. Quando você para de esperar confiabilidade de quem demonstrou ser não confiável, você para de se decepcionar. Você para de se frustrar. Você para de sentir que foi traído. Porque você aceitou a realidade e ajustou de acordo. Aquela pessoa pode continuar na sua vida, mas não em posição que exige confiança. 4º hábito tóxico. Crítica pública constante. Aqui está algo que ninguém deveria tolerar. Ser criticado ou corrigido publicamente de forma recorrente. Alguém que sistematicamente aponta seus erros na frente de outros. Que te corrige em reuniões. Que faz observações sobre suas falhas quando tem plateia. Sempre com a justificativa de que está te ajudando a melhorar. Mas aqui está a verdade. Crítica genuína que visa crescimento acontece em particular. Crítica pública é sobre mostrar superioridade. É sobre diminuir você enquanto eleva quem critica aos olhos de outros. E tolerar isso é permitir que usem você como escada social. Epicteto ensinava que dignidade pessoal é não negociável. Que permitir que façam de você exemplo negativo publicamente é abrir mão do respeito que torna relações possíveis. E quando você tolera críticas públicas repetidamente, você comunica que aquilo é tratamento aceitável. Tá fazendo sentido até aqui? Deixa o like se você está acompanhando. A maioria tolera porque não quer criar cena maior. Então engole na hora e depois rumina sobre como deveria ter respondido. E aquela pessoa continua fazendo porque funciona. Ela consegue o que quer sem consequências. Pessoas que não toleram isso fazem algo direto. Na primeira crítica pública, elas respondem: podemos conversar sobre isso em particular? Na segunda, elas dizem: se você tem feedback, me procura depois, não aqui. E se acontece uma terceira vez, elas simplesmente cortam aquela pessoa de interações não essenciais. Porque 3 vezes é padrão, não acidente. E aqui está algo importante. Isso não é sobre nunca receber feedback. É sobre exigir que feedback seja dado com respeito, em particular. Com intenção genuína de ajudar. Não em público. Não com plateia. Não de forma que te diminui enquanto engrandece quem critica. 5º hábito tóxico. Gaslighting emocional. Aqui está um dos padrões mais destrutivos que a maioria tolera sem nem ter nome para isso. Gaslighting emocional. É quando alguém te faz questionar sua própria percepção da realidade. Você expressa que algo te machucou e a resposta é: você está exagerando. Você é sensível demais. Isso nunca aconteceu. Você está lembrando errado. E o mais insidioso, você começa a acreditar nas invalidações. Você começa a questionar se realmente está exagerando. Se é sensível demais. Se lembrou errado. Se está louco. E então para de confiar nas próprias percepções. Para de confiar no próprio julgamento. Para de confiar na própria memória.
E isso é destruição psicológica silenciosa, que acontece gota por gota, até você não reconhecer mais sua própria realidade. Tem um padrão específico de gaslighting que é especialmente destrutivo. Quando você expressa que algo machucou e a pessoa responde com "Você sabe que eu não quis dizer assim", ou "Você está interpretando errado", ou "Por que você sempre torce minhas palavras?". Repara no que aconteceu. Você expressou sua experiência emocional e a pessoa te fez defender sua interpretação dessa experiência. De repente, você não está mais discutindo se algo foi desrespeitoso. Você está discutindo se você tem direito de sentir que foi desrespeitoso. E nisso mora a armadilha. Você não pode ganhar, porque a pessoa moveu a discussão do comportamento dela para a percepção de você. E percepções são subjetivas. Então sempre pode argumentar que você está vendo errado. E você fica preso defendendo o direito de sentir o que sentiu em vez de a pessoa responder pelo que fez. Marco Aurélio escrevia sobre confiar nas próprias percepções quando alinhadas com razão. Quando você sabe que algo aconteceu, quando você tem razão lógica para estar incomodado, ninguém tem direito de te convencer do contrário. Ninguém pode entrar na sua experiência e te dizer que você não viveu o que viveu. E tolerar isso é permitir que reescrevam sua realidade para conforto deles às custas da sua sanidade. Se você se reconheceu nisso, comenta: "Eu". Só isso. A maioria tolera gaslighting por anos. Elas começam a adicionar: "Talvez eu esteja exagerando", antes de expressar qualquer desconforto. Começam a pedir confirmação de terceiros antes de confiar no próprio julgamento. Começam a viver numa névoa, onde nunca têm certeza se o que sentem é válido. Pessoas que não toleram isso fazem algo poderoso, confiam na própria percepção. Quando alguém tenta invalidar o que sentem, elas dizem: "Eu sei o que senti, eu sei o que aconteceu. Você pode discordar, mas não pode me dizer que eu não experienciei o que experienciei". E se aquela pessoa continua tentando reescrever realidade, elas cortam aquela relação. Porque sanidade mental vale mais que qualquer relacionamento. E aqui está algo brutal sobre gaslighting. Só funciona se você permitir. A partir do momento que você decide confiar nas próprias percepções, mesmo quando alguém tenta invalidá-las, o poder deles evapora. Porque gaslighting depende de você duvidar de si mesmo. Quando você para de duvidar, eles perdem controle. Sexto hábito tóxico: drama e vitimização crônica. Aqui está um padrão que drena energia massiva. Pessoas que vivem em drama constante. Sempre tem uma crise. Sempre tem um problema que só você pode resolver. Sempre tem uma situação urgente que precisa de sua atenção imediata. E estranhamente, o drama nunca acaba. Resolve um e outro aparece no dia seguinte. Sêneca escrevia sobre pessoas que criam tempestades para se sentirem importantes, que usam crises fabricadas para capturar atenção e energia alheia. E quando você tolera isso, você se torna combustível para o drama eterno delas. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Ative o sininho para não perder nada. Agora vamos continuar. A maioria tolera porque confunde ser bom amigo com ser salva-vidas emocional permanente. Elas atendem toda ligação urgente, respondem toda mensagem de crise, largam seus próprios planos para resolver problemas alheios. E então vivem exaustas sendo sugadas por buraco negro emocional que nunca se sacia. Pessoas que não toleram isso estabelecem limites claros. Elas oferecem suporte genuíno em crises reais. Mas quando percebem padrão de drama constante, elas param de alimentar. Elas dizem: "Parece que você está passando por muito. Talvez ajuda profissional seria melhor que eu possa oferecer". E então criam distância emocional saudável. E aqui está o que acontece. Pessoas em drama genuíno aceitam a sugestão e buscam ajuda real. Pessoas viciadas em drama se ofendem e procuram outra pessoa para drenar. E nisso você descobre se era relação saudável ou parasita emocional. Porque relação saudável quer seu bem-estar também. Parasita só quer sua energia. Sétimo hábito tóxico: desrespeito ao seu tempo. Aqui está algo que a maioria tolera como se fosse normal. Pessoas que cronicamente desrespeitam seu tempo. Chegam atrasadas sempre. Cancelam planos em cima da hora. Te fazem esperar sem avisar. Marcam horários e simplesmente não aparecem.
e sempre com desculpas que fazem parecer que você é inflexível por se incomodar. Epicteto ensinava que tempo é o único recurso verdadeiramente insubstituível. Você pode ganhar mais dinheiro se perder tudo. Pode fazer novos amigos se os antigos saírem. Pode aprender novas habilidades se as antigas ficarem obsoletas. Mas você nunca recupera tempo perdido. Nunca. Cada segundo que passa é um segundo que deixou de existir para sempre. E quando alguém repetidamente desperdiça seu tempo sem consequências, você está ensinando que seu tempo não tem valor, que você é infinitamente disponível, que esperar por você não tem custo. E tem algo específico sobre desrespeito ao tempo que revela prioridades reais, porque todos escolhem onde alocar tempo. Todos. A pessoa que chega atrasada crônica não tem problema de gestão de tempo. Ela tem problema de priorização. Ela escolhe alocar tempo para outras coisas e deixar você esperando porque você não é prioridade alta o suficiente para garantir pontualidade. Pensa nisso de forma brutal, mas honesta. Se a pessoa que sempre chega atrasada para você tivesse reunião com um chefe que pode demiti-la, ela chegaria pontual. Se tivesse voo para perder, ela chegaria pontual. Se tivesse compromisso com alguém que ela está tentando impressionar, ela chegaria pontual. Então o problema nunca foi incapacidade de ser pontual. O problema é que você não está na categoria de pessoas para quem ela faz esforço de ser pontual. E quando você tolera isso, você está aceitando essa categorização. Está concordando que você é pessoa com quem se pode ser desleixado, que seu tempo pode ser desperdiçado porque não tem consequências. E cada vez que você espera sem reclamar, você reforça essa posição. A maioria tolera porque foi ensinada que reclamar de atrasos é ser chato, que pessoas ocupadas podem se atrasar, que você deveria ser mais flexível. Mas existe diferença entre atraso ocasional, com desculpa genuína, e desrespeito crônico ao tempo alheio. O primeiro é humano. O segundo é escolha de priorização, onde você não é prioridade. Você conhece alguém que precisa ouvir isso? Compartilha esse vídeo. Você pode estar salvando ela de anos de frustração. Pessoas que não toleram isso aplicam regras simples. Esperam 15 minutos. Sem justificativa válida, vão embora. Na segunda vez, reduzem para 10 minutos. Na terceira, param de marcar qualquer coisa que dependa da pontualidade daquela pessoa. E comunicam isso claramente. Eu valorizo meu tempo. Se você não consegue respeitar horários, vamos ajustar como nos relacionamos. E aqui está a beleza disso. Pessoas que realmente valorizam você ajustam comportamento imediatamente. Pessoas que não valorizam reclamam que você está sendo rígido demais. E nisso, você descobriu tudo o que precisava saber sobre quanto você importa para elas. 8º hábito tóxico: comparações destrutivas. Aqui está um padrão que corrói a autoestima silenciosamente. Pessoas que constantemente te comparam desfavoravelmente com outros. Fulano faria diferente. Por que você não é mais como Cicrano? Olha como fulano consegue e você não. Sempre posicionando você como inferior a algum padrão externo. Marco Aurélio escrevia sobre focar em seu próprio caminho. Sobre como comparação externa é a armadilha que rouba paz e clareza. E quando você tolera alguém constantemente te comparando com outros de forma desfavorável, você está permitindo que plantem sementes de inadequação na sua mente. Sementes que crescem silenciosamente até você internalizar completamente que não é bom o suficiente. E tem algo específico sobre comparações destrutivas. Elas sempre escolhem métricas onde você está atrás. Nunca mencionam áreas onde você está à frente. Sempre focam no que falta, nunca no que existe. E fazem isso de forma que parece útil. Estou só tentando te motivar. Estou mostrando o que é possível. Fulano conseguiu, então você também pode. Mas a mensagem real embaixo é: você está faltando. Você é inadequado. Você não está à altura. E quando você absorve comparações constantes, algo destrutivo acontece. Você para de ter seus próprios critérios de sucesso. Para de medir progresso pelo seu próprio desenvolvimento. Para de validar conquistas pelos seus próprios padrões. E começa a viver perseguindo alvos móveis definidos por outras pessoas, baseados em outras pessoas,
que tem circunstâncias completamente diferentes das suas. Você pode estar crescendo exponencialmente no seu próprio caminho, mas se alguém sempre compara você com pessoas num caminho diferente, você sempre vai sentir que está falhando. Você pode estar exatamente onde precisa estar na sua jornada, mas se a régua é outra pessoa em etapa diferente, você sempre vai parecer inadequado. E nisso você perde completamente o senso de progresso real, porque está medindo pela régua errada. A maioria tolera comparações destrutivas porque internaliza rapidamente. Elas começam a se questionar, começam a sentir que realmente são inadequadas, começam a se medir pelos padrões que foram impostos, e então tentam desesperadamente se moldar para atender expectativas baseadas em pessoas que nem são elas. Perdem autenticidade, perdem direção própria, perdem paz interna, tudo tentando ser versão de outra pessoa que nunca vão ser porque não são aquela pessoa. Pessoas que não toleram isso fazem algo simples. Na primeira comparação elas dizem: eu não sou fulano. Se você quer fulano, está com a pessoa errada. Na segunda, elas reduzem investimento emocional naquela relação. Na terceira, elas simplesmente saem. Porque ninguém merece viver sendo medido por régua que nunca foi feita para eles. E aqui está algo libertador. Quando você para de tolerar comparações, você para de competir com versões imaginárias que existem só na cabeça de quem compara. Você volta a ser você. E as pessoas certas vão valorizar exatamente isso. As pessoas erradas vão sair. E ambos os resultados são vitória. Nono hábito tóxico: falta de reciprocidade emocional. Aqui está o último padrão e talvez o mais comum. Relações onde você dá suporte constante, mas nunca recebe. Você está sempre disponível quando a pessoa precisa. Você escuta. Você aconselha. Você está presente. Mas quando você precisa, aquela pessoa está ocupada. Não tem tempo. Não tem energia. Sempre tem algo mais importante. Sêneca escrevia sobre a amizade verdadeira ser baseada em reciprocidade. Não transacional, mas recíproca. Onde ambos dão e recebem. Onde ambos investem. E quando você tolera a relação unilateral indefinidamente, você está se contentando com migalhas enquanto oferece banquete. O que foi mais impactante para você? Comenta aqui qual insight mudou sua perspectiva. A maioria tolera porque tem medo de perder a pessoa. Então continua dando mesmo não recebendo. Continua investindo mesmo sem retorno. E então vive exausta, se sentindo sozinha mesmo rodeada de pessoas, porque nenhuma relação está realmente nutrindo ela. Pessoas que não toleram isso fazem algo doloroso, mas necessário. Param de iniciar. Param de buscar. Param de oferecer suporte não solicitado. E observam se aquela pessoa percebe a ausência. Se aquela pessoa faz esforço para manter conexão. E na maioria das vezes, a resposta é não. E isso dói. Mas também liberta. Porque você para de gastar energia em poço sem fundo e cria espaço para relações reais. E aqui está a verdade final sobre reciprocidade. Você merece relações onde não precisa mendigar atenção, onde não precisa provar que merece suporte, onde sua presença é valorizada tanto quanto você valoriza a presença do outro. E qualquer relação que não oferece isso não é relação. É hábito tóxico disfarçado de conexão. Como tudo se conecta para transformar sua vida. Agora que você viu os 9 hábitos tóxicos separadamente, aqui está o que os torna verdadeiramente transformadores quando aplicados juntos. Eles criam um padrão de limites que comunica seu valor para o mundo. Quando você para de tolerar interrupções, você ensina que sua voz importa. Quando você para de tolerar desrespeito disfarçado de piada, você ensina que sua dignidade não é negociável. Quando você para de tolerar promessas quebradas, você ensina que seu tempo tem valor. Quando você para de tolerar crítica pública, você ensina que merece respeito mesmo quando erra. Quando você para de tolerar gaslighting, você ensina que confia nas próprias percepções. Quando você para de tolerar drama crônico, você ensina que sua energia é preciosa. Quando você para de tolerar desrespeito ao tempo, você ensina que você é prioridade. Quando você para de tolerar comparações, você ensina que sua jornada é única. Quando você para de tolerar falta de reciprocidade, você ensina que merece relações reais.
E todos esses limites convergem para um resultado poderoso. Você para de viver controlado por medo de perder pessoas e começa a viver guiado por dignidade própria. E nisso, algo interessante acontece. Pessoas tóxicas saem naturalmente porque não conseguem mais se alimentar de você. E pessoas saudáveis entram porque reconhecem alguém que se valoriza. Lembra daquela sensação de frustração do início? De tolerar comportamentos que destroem sua paz porque tem medo de conflito? Isso acontece porque você estava operando sem limites claros. Sem entendimento de que tolerar desrespeito não te torna boa pessoa. Te torna pessoa sem limites. E pessoa sem limites atrai exatamente quem se aproveita disso. Mas quando você estabelece os 9 limites, através dos hábitos que não tolera mais, algo muda fundamentalmente. Você para de ser capacho emocional. Para de ser porto seguro para comportamento tóxico. Para de ser válvula de escape para frustrações alheias. E começa a ser pessoa com padrões claros que atrai relações de mesmo nível. A verdade é que ninguém quer ouvir sobre limites. Aqui está algo que vai incomodar, mas precisa ser dito. Estabelecer limites vai fazer você perder pessoas. Vai. Algumas relações não vão sobreviver quando você para de tolerar comportamento tóxico. Algumas pessoas vão te chamar de mudado, de difícil, de inflexível, e vão sair da sua vida. E isso é exatamente o que deveria acontecer. Porque essas pessoas não estavam na sua vida por você. Estavam pelo que podiam extrair de você. Pela sua tolerância ilimitada. Pela sua disponibilidade incondicional. Pelo seu medo de estabelecer limites. E quando você remove esses elementos, elas não têm mais motivo para ficar. Os estoicos entendiam isso profundamente. Marco Aurélio governava um império, mas escrevia sobre preferir solidão digna à companhia que exige abdicar de princípios. Epicteto, sendo escravo, aprendeu que liberdade interna vale mais que aceitação externa. Sêneca, navegando política corrupta, mantinha limites claros mesmo quando custava influência. E todos eles chegaram à mesma conclusão. Sua paz mental não é negociável. Sua dignidade não tem preço. Seu tempo não é moeda de troca por aprovação alheia. E qualquer relação que exige que você abdique disso para existir, não deveria existir. A maioria nunca vai fazer isso porque tem medo profundo de solidão. Então tolera um comportamento tóxico indefinidamente, achando que solidão seria pior. Mas existe diferença brutal entre solidão e solitude. Solidão é sentir-se sozinho rodeado de pessoas que não te valorizam. Solitude é estar sozinho em paz porque cortou quem não merecia estar ali. E a verdade é que você nunca vai atrair relações saudáveis enquanto tolerar relações tóxicas. Porque você não tem espaço. Sua energia está sendo drenada. Seu tempo está sendo desperdiçado. Sua atenção está sendo consumida. E pessoas saudáveis reconhecem isso e não entram porque veem que você não tem capacidade para a relação real. O protocolo prático para aplicar os 9 limites. Aqui está como transformar conhecimento em ação. Porque saber os 9 hábitos tóxicos é inútil sem sistema para estabelecer limites contra eles. Primeiro, identifique qual dos 9 hábitos está presente nas suas relações atuais. Seja brutalmente honesto. Onde você está sendo interrompido? Onde você tolera piadas que machucam? Onde você espera promessas que nunca se cumprem? Onde você é criticado publicamente? Onde suas percepções são invalidadas? Onde você alimenta drama? Onde seu tempo é desrespeitado? Onde você é comparado desfavoravelmente? Onde você dá sem receber? Segundo, escolha um limite para estabelecer esta semana. Não tente todos de uma vez. Isso gera resistência tanto interna quanto externa. Escolha o que está causando mais dano agora. E comunique o limite claramente. Quando você me interrompe, eu me sinto desrespeitado. Preciso que você me deixe terminar. Ou, piadas sobre X não são engraçadas para mim. Preciso que você pare. Terceiro, mantenha o limite quando testado. E ele será testado. Porque você está mudando dinâmica estabelecida. A pessoa vai continuar o comportamento para ver se você realmente vai manter o limite. E aqui mora a transformação. Você mantém. Sem raiva, sem drama, mas com firmeza absoluta. Eu já pedi para não fazer isso. E se continua,
você reduz investimento naquela relação imediatamente. Quarto, observe quem respeita e quem não respeita. Pessoas que te valorizam vão ajustar comportamento quando você expressa desconforto. Podem tropeçar às vezes por hábito, mas quando lembradas, corrigem rapidamente. Pessoas que não te valorizam vão resistir, argumentar, te fazer sentir culpado por ter limites. E nisso, elas revelaram exatamente quem são. Quinto, tome decisões baseadas nessa revelação. Quem respeita limites, ganha mais acesso e investimento. Quem não respeita, perde progressivamente ambos, até eventualmente sair completamente ou ser cortado ativamente. E isso não é crueldade. É honestidade sobre o tipo de relação que você aceita na sua vida. Agora você entende que tolerar comportamento tóxico não te torna boa pessoa. Te torna pessoa sem limites. Que estabelecer limites não é ser difícil. É ser digno. Que perder pessoas que não te respeitam não é perda, é limpeza. Que solidão temporária é melhor que companhia tóxica permanente. A pergunta agora é: você vai apenas concordar ou isso vai mudar algo em você? Deixa nos comentários qual dos 9 hábitos tóxicos você mais se identificou. Compartilhe com quem precisa ouvir isso. Porque essa sabedoria pode libertar alguém de relações que estão drenando a vida dela. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore. Agora depende só de você.